E aí galera, eu sou o Edu Baggio e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o aniversariante do dia, Yeshua de Nazaré, ou Nazareno, mais conhecido nobremente como Jesus Cristo. Esse vídeo é sobre Jesus em versão remasterizada, ou seja, a gente vai falar do Jesus histórico, aquele que é perfilado pelos historiadores como um ser humano tipo eu e você. Uma pessoa que era de carne e osso, que também precisava cozinhar e lavar louça, que também tinha unha encravada e que hoje tem um gigantesco valor para a humanidade. Sobre esse Jesus histórico, a gente sabe 3 coisas com certeza. Primeiro, ele era um judeu e agia de acordo com a religião judaica. Até aqui tudo bem. Segundo, no século I, Jesus lançou um movimento messiânico para restaurar o reinado do rei Davi e estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Vale lembrar que o nome Messias significa ser rei dos judeus. A gente vai falar disso daqui a pouco. E terceiro, a gente sabe que Jesus foi preso pelo Império Romano justamente por organizar um movimento messiânico que era crime contra Roma e por isso ele foi torturado, morto e depois crucificado. Sim, nessa ordem você já vai entender. E isso é tudo que a gente sabe sobre o homem que foi Jesus Cristo. É bem pouca coisa, é verdade, só que tem um porém. A gente pode até não saber muitos fatos sobre quem foi Cristo, mas a gente sabe muito sobre a época em que Jesus viveu e é com base nessa historiografia que a gente vai resgatar Jesus por fora da Bíblia e por dentro da visão histórica. Amém? Antes de mais nada, eu quero que você saiba que eu sou um grande fã de Jesus e que a intenção desse vídeo é valorizar esse carinha ainda mais. Então fica comigo até o final do vídeo que você vai entender qual é a minha intenção. A verdade é que Jesus Cristo me irrita. Pois é, esse Cristo loiro de olho azul, com cara de galã, super forte, lindo e gostoso, pra mim é uma invenção e não diz nada sobre os objetivos originais de Jesus como revolucionário. Só que essa imagem se consolidou e acabou globalizando, e assim essa figura ultramoderna, europeia, poderosa e famosa de Jesus se cristalizou. Cristo é gigantesco porque ele é um dos únicos seres humanos ainda absurdamente relevantes, mesmo quase 2000 anos após a sua morte. Diz aí se daqui 2000 anos a Anitta, o Pelé, o Paul McCartney vão ser tão relevantes quanto são hoje. Vão nada. A questão é que Jesus vai sendo remodelado e remasterizado século após século. Alguns levam ele bem a sério, como os católicos e evangélicos. Outros de forma bem mais descritiva, como eu e os historiadores. E tem outros que até usam ele como justificativa para diversos preconceitos graves, como certos políticos. Que é uma pena. Mas hoje não. Eu quero aqui falar mais de Jesus Cristo como ser humano. Alguma coisa muito foda ele deve ter feito para ser quem ele é e depois ser elevado a uma categoria de divindade absoluta. Então o que foi que esse cara fez? Então vamos lá. Nada do que eu vou falar aqui eu peguei com a tia do WhatsApp, muito menos com o Brasil Paralelo. O que eu vou falar aqui hoje vem desse livro aqui, ó, o Zelota, escrito pelo iraniano naturalizado americano Reza Aslan. Ele é um reconhecido estudioso de religião, com mestrado e doutorado na área, e ele se formou em Harvard e hoje é professor da Universidade da Califórnia. Esse livro foi best-seller do New York Times e se você gosta de Jesus e não leu ainda, você está muito por fora. Mesmo que você prefira a versão da Bíblia, saber do Jesus histórico é obrigação de todo mundo. A principal narrativa que o Aslan constrói nesse livro aqui é o que eu falei no começo do vídeo, ou seja, a gente pode reconstruir um personagem modelo de Jesus com base na documentação romana. Os romanos foram geniais em muitas coisas, como na engenharia ou na economia, por exemplo, e além disso eles foram eficientes na documentação do seu tempo. Cara, eles anotavam tudo o que acontecia e é por isso que a gente tem certeza dessas 3 coisas sobre Jesus, que agora você já sabe, né? Ele era judeu, organizou um movimento messiânico judaico em prol do reino de Deus e foi executado pelo imperador Pôncio Pilatos por ter desafiado o Estado romano. Jesus era um zelota, que é o que dá nome a esse livro, ou seja, zelota era aquele que zelava pela palavra de Deus. Sacou? Então, com base no que a gente sabe sobre os tempos de Jesus, a gente vai recriar alguns aspectos desse importante personagem da religião global, que é o Yeshua de Nazaré, ou o Nazareno, que é o verdadeiro nome de Jesus. Para começo de conversa, Jesus nasceu 4 anos antes de Cristo. É, minha gente, Jesus é o único cara que nasceu antes de si mesmo. E a historiografia acredita que ele tenha morrido entre 28 a 32 depois de Cristo. Ou seja, ele também morreu antes dele mesmo, e acho que é por isso que a gente fala que ele ressuscitou. As datas não são precisas, mas ele com certeza não nasceu no dia 25 de dezembro do ano 0. Isso quer dizer que eu acabei de melar o seu Natal, pois é uma data furada, mas a gente gosta mesmo assim. Aliás, eu acho engraçado essa galera que critica, por exemplo, o Halloween, né, por ser uma data estrangeira, como se o Natal fosse muito brasileiro, né, como se Cristo fosse super brasileiro e tivesse nascido lá em Belém do Pará. Você sabe que Jesus não nasceu em Belém do Pará, né? Bom, deixa pra lá.
Como vocês já estão cristianizados de tanto saber, Jesus revolucionou o seu tempo em favor dos judeus. A única questão é que Jesus não foi o único. Tinham centenas e centenas de outros judeus revoltados contra o Império Romano, como os Zelotas, que agora você já conhece. E com razão, o Império Romano queria esmagar tudo e todos que não pensassem como eles. Era um império extremamente abusivo e autoritário. Foi uma tremenda tirania e Jesus estava mais do que certo de questionar. Só que ele era diferente. Muitos descrevem ele como um messias, um líder profundamente carismático, articulador, com intenções violentas. Ele tinha sim intenções de organizar uma revolta armada contra o Império Romano, só que não deu tempo. O que importa a gente saber sobre Jesus é que ele foi um homem muito pobre e analfabeto, não tinha escolaridade nenhuma e foi um andarilho da periferia da Galileia. O próprio autor do livro descreve ele como um caipira total. Mas como ele tinha uma ótima didática, era bom de oratória, tinha carisma, ele foi capaz de lançar um movimento em prol dos excluídos do seu tempo, que eram os pobres, os doentes, os marginalizados, as mulheres, que se hoje já sofrem nessa época então nem se fala, e os excluídos politicamente ou religiosamente. Ou seja, ele abraçou todo mundo. Jesus foi o primeiro grande líder a não olhar apenas para os judeus ou só para os seus, mas para todo mundo que estava de fora do sistema de benefícios e da civilidade romana. E mais do que isso, não se esqueçam de que ele se tornou imensamente popular numa época em que não tinha rádio, não tinha TV, não tinha internet, WhatsApp, e nada disso. O impacto foi tão grande que os marginalizados e os romanos preocupados viram em Jesus uma voz, um líder, um caminho que levava ao reino de Deus até o resgate do reino de Davi. E foi aí que as coisas começaram a dar muito errado para Jesus. Por que Jesus foi crucificado? O que era a cruz no Império Romano? Ele realmente foi crucificado em meio a 2 ladrões? A gente vai falar disso agora. Uma coisa que sempre me incomodou desde muito novo foi ver a cruz como símbolo de Cristo. Jesus fez tantas coisas boas em prol das pessoas, por que diabos ele é simbolizado por um instrumento de tortura? Sim, a crucificação era um método sanguinário, cruel e nojento para matar as pessoas ou expor os corpos dessas pessoas como uma intimidação política. Isso sim era a crucificação. Você não está convencido ainda, né? Então vamos lá, pensa comigo. Se Jesus tivesse sido executado numa guilhotina, pá! O símbolo do cristianismo ia ser uma guilhotina? E se ele tivesse sido enforcado? A gente ia colocar uma forca no topo dos templos, no topo das igrejas ou das catedrais? Não, né? Pois é mórbido. Muita gente diz que a cruz representa o sacrifício de Cristo, mas aí é que tá. Jesus não se entregou voluntariamente e com certeza teria fugido para bem longe se ele tivesse a chance. Então não faz sentido representar uma pessoa por como ela morreu ou por como ela foi torturada. Você concorda comigo? A crucificação era uma pena de morte de perfil político reservada aos bandits, uma palavra que significa bandido. E por bandido eu quero que vocês entendam como aqueles que questionavam o Estado romano. Então Jesus foi crucificado em meio a bandidos, pois ele próprio era um bandido. E as traduções transformaram bandit em ladrão, né? Bandit, bandido. E é por isso que se fala que Jesus foi crucificado ao lado de 2 ladrões. Só que não foi bem assim. Na real mesmo, a maioria dos presos políticos como Jesus eram capturados, violentamente torturados, como vocês viram no filme do Mel Gibson. Se não viu, vai ver porque é muito bom. E aí, eram mortos e depois crucificados. Então Jesus provavelmente foi colocado na cruz já morto e teve seu cadáver exposto como exemplo de repressão. Naquela época a coisa era tão séria que era comum você chegar em Jerusalém, por exemplo, e ver dezenas e dezenas de bandidos ou revolucionários contra o Império Romano, a gente já sabe agora, todos apodrecendo pregados numa cruz para todo mundo ver. Porra. Timida, né? Jesus foi exposto assim como Tiradentes, que foi esquartejado, ou seja, picotado em praça pública. Foi feito o mesmo com o Lampião lá no Nordeste e até com o Che Guevara, que também teve seu cadáver exposto para intimidação de seus companheiros. E talvez você não saiba, mas no topo da cruz, de Jesus, escreveram a sigla INRI, que significa Jesus Nazarenus Rex Iuderum, ou seja, Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Era uma mensagem de claro deboche para mostrar que aquele executado ali era o tal Rei dos Judeus e que quem tentasse fazer o mesmo teria destino idêntico, cruel e nojento. Hoje, infelizmente, no Brasil, Jesus é símbolo do machismo, da intolerância, do conservadorismo e da violência. Mas não era bem assim no tempo do nosso querido Rei dos Judeus. Ele era uma pessoa tolerante, acolhedora e até um tanto feminista. A gente sabe que Maria e José, os pais de Jesus, tiveram muitos filhos, mas só sabemos o nome de 4 dos irmãos de Jesus, que são o Simão, o Tiago, o José e o Judas. Lembrando que Judas era um nome muito comum na época. Sobre as irmãs de Jesus, a gente não sabe nada. Mas Jesus tinha um grande afeto e proximidade com a sua família, tanto que foi um de seus irmãos que tirou ele da cruz.
Outro questionamento muito comum a respeito de Jesus é sobre o fato de ele ter sido casado ou não. E muita gente jura de pés juntos que ele foi casado com a Maria Madalena. A verdade é, ninguém sabe porque não tem nenhuma evidência disso. O suposto casamento de Jesus é bem confuso em razão de dois fatos. O primeiro fato tem a ver com a historiografia. Lembra que eu falei que os romanos documentavam tudo? Cara, a gente sabe até o preço de um saco de farinha na época romana, porque tem registro disso. Então, com base nesses documentos, a gente sabe que um jovem nesses tempos, na faixa etária de que Jesus teria ali 30, 33 anos, com certeza já seria casado e teria filhos. Aliás, se ele não tivesse formado uma família, não era nem levado a sério. Então a gente pode concluir que Jesus provavelmente foi casado e tinha um monte de filhos. Mas aí entra o segundo fato. Não há absolutamente nenhum registro, nem na Bíblia, nem em lugar nenhum, de que Jesus tenha sido casado e que virou pai. Então, a gente nunca vai saber. Mas para a gente entender a relação da Maria Madalena com Jesus, a gente precisa analisar Cristo de uma forma um pouco diferente. Jesus, a gente sabe, tinha 12 apóstolos, mas ele tinha ao menos 72 discípulos, e apóstolos e discípulos são coisas diferentes. Apóstolo é aquele que carrega e comunica a palavra de Deus. Se eu sigo Jesus e sou um apóstolo, significa que eu vou espalhar a palavra dele por aí. Já o discípulo é um aprendiz, ele está ali para absorver o conhecimento. Outra coisa importante, os discípulos seguiam Jesus de vila em vila. Isso gerava muita proximidade e conexão com Jesus. Então imagina Jesus andando por aí com 72 pessoas ou mais atrás dele, pregando a palavra de Deus. É gente pra caramba. E entre esses discípulos havia muitas mulheres, pois Cristo acolhia todo mundo. E adivinha quem estava lá no meio? Sim, a Maria Madalena, que não era prostituta coisa nenhuma. Isso aí inventaram depois para mudar a narrativa. Só que a Maria Madalena, a gente sabe bem, tinha grande intimidade com Jesus, assim como os outros discípulos, e por isso tem tanta importância nessa história. Agora, dizer que eles foram casados é pura especulação. Muita gente acha que essa coisa de estudar o Jesus histórico e ver ele como um ser humano, como eu e você, tira completamente o brilho da figura divina, né? Esse Cristo maravilhoso, Salvador, Pai da humanidade. Eu discordo bastante disso. Eu penso que falar de quem ele foi torna ele ainda mais interessante. Isso é uma releitura real e histórica que contextualiza, ressignifica e torna mais crível e possível a liderança inquestionável de Cristo. E assim, ele fica ainda mais interessante. A gente precisa entender que esse ser humano de nome Yeshua de Nazaré foi capaz de enfrentar o Império Romano, deu voz aos fracos e oprimidos e elevou as mulheres e os excluídos. A mensagem dele foi recebida, espalhada pelo mundo afora e mudou nossa história para sempre já há quase 2000 anos. Se isso não é incrível, eu não sei o que seria. Então, nesse Natal, por mais que nem seja aniversário do nosso querido rei dos judeus, vamos celebrar o amor que Cristo tinha por nós e preservar o que tem de bom. E tem uma última coisa nesse Natal. Se você gostou desse vídeo e puder me deixar um presente, eu muito te agradeço. É só você se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha e compartilhar esse vídeo com seus amigos fãs de Jesus Menino. Eu muito te agradeço, viu? Vale lembrar que eu também estou nas redes sociais, seja no Instagram, no Twitter e no TikTok também. E é isso, galera. Amém e aquele abraço.